Entre 1974 e 2005, circulou pela Argentina, pelo México, Portugal, África, Oriente Médio e Brasil a revista Cadernos do Terceiro Mundo. A publicação nasceu com o exílio de milhares de lideranças políticas e sindicais, de profissionais liberais, jornalistas, estudantes, militantes, durante as ditaduras latino-americanas do século XX. Em 30 anos, somou um acervo de conteúdo principalmente político que agora está sendo digitalizado. Eu tenho a honra de conversar com uma das fundadoras da revista, a historiadora e professora da UFRJ, Beatriz Bício. Seja bem-vinda ao Conexão. Obrigada, Eliane, é um prazer. Bom ouvir as histórias do caderno. Você não estava sozinha nessa empreitada, né, Beatriz? Você tinha parceiros. Quem eram eles? Sim, na fundação foi fundamental o papel do Neiva Moreira, brasileiro exilado, e tivemos também nesse momento inicial a colaboração importantíssima de dois grandes jornalistas argentinos, Pablo Piacentini e Julia Constenla. Com essa equipe eu estava na altura novata, né, dando os primeiros passos na profissão. De historiadora, acabou também vindo a exercer o jornalismo por tanto tempo. Exatamente. Iniciando no jornalismo, dadas as circunstâncias concretas que me tocou viver. E foi realmente uma experiência riquíssima, de 30 anos, né, mais de 30 anos, como tu falaste. Altos e baixos, problemas e grandes conquistas dentro das limitações de uma pequena revista, uma gota no oceano, né, de informação, mas que marcou uma época pela nossa proposta, que era de alguma forma pioneira, porque trazíamos para a América Latina uma temática africana, asiática, nos anos 70, muito pouco conhecida, praticamente desconhecida, né? Hoje, com a internet, a gente nem se lembra como era o mundo pré-internet, né? Mas as informações chegavam lentamente. Pois é, vocês viajaram tanto, vocês fizeram tanta coisa sem as redes sociais. Sem as redes sociais, sem as tecnologias de comunicação, que hoje tanto nos favorecem, nos facilitam, né, a vida. Mas criamos uma rede que de alguma forma estimula a pensar que foi uma precursora da internet, porque era uma rede transnacional que, claro, com muita mais dificuldade, estava sempre se comunicando, né? Vocês lançaram a revista em 74, na Argentina, mas precisaram deixar o país, porque um golpe de Estado, lá o de 76, já se desenhava. Sim. E vocês foram então para Peru, para México, e nisso vocês foram ampliando a equipe. E foram mudando os idiomas da revista, né? Ganhando novas versões em novos idiomas. A Argentina realmente foi uma etapa importante, porque nesse momento a Argentina era um pouco o centro, estou falando da Argentina anterior ao golpe, era ainda um centro de encontro de militantes, de profissionais exilados no Cone Sul. Quando veio, já nem o golpe em si, que foi em 76, todo esse momento prévio do governo de Isabelita Perón, já com muita repressão, foi o momento em que a revista não teve mais condições. Pois esse número interessante, Portunhol tem um futuro, uma das nossas matérias de capa em espanhol, né? Que já se desenhava esse momento de encontro tão importante do Brasil se assumindo como latino-americano, né? Mas nessa época não tínhamos condições de circular aqui no Brasil ainda. O Brasil ainda estava num momento muito fechado. Eu estou mostrando aqui essa edição encadernada, que já é uma relíquia que a Beatriz tem, né? Enfim, os exemplares não... históricos, né? Estão os aqui exemplares históricos, é verdade. Agora, tempo avançando, eu quero muito, antes que você fale do projeto da digitalização, me conte das curiosidades, né? Vocês entrevistaram grandes nomes aí pelo mundo, Yasser Arafat, Nelson Mandela, Muammar Gaddafi, histórias curiosas, que de repente de uma dessas entrevistas que você tenha feito ou algum parceiro? Sim, bem, desde o México, onde nós instalamos a partir desse périplo complicado pelas ditaduras, e depois em Lisboa, onde foi a primeira edição em português, a gente fazia, de fato, nós, no caso, o núcleo central, constituía essa rede viajando
pelos lugares onde tínhamos correspondentes ou colaboradores, que havia realmente grande parcela daqueles artigos que nós publicávamos era de voluntários, né? Jornalistas que tinham a sua vida profissional resolvida em algum grande meio e colaboravam espontaneamente conosco. As questões das entrevistas que eu fiz entrevista com Gaddafi, com Arafat, com Samora Machel, com Agostinho Neto, Saddam Hussein, enfim, Fidel Castro, né? E aí uma das questões que sempre me perguntam é como era chegar a essas figuras, a segurança, né? E na verdade o único que tinha medidas de segurança extremas era Yasser Arafat, que por sinal era uma doçura de pessoa, mas as entrevistas com ele nunca eram pré-agendadas. Era receber um telefonema no hotel, fiquem prontos em meia hora que nós vamos encontrar o nosso chairman, né? E, em geral, isso significava 4 da manhã, porque eram os horários que ele trabalhava, que ele conseguia receber jornalistas. Mas era alguém muito acessível. Ah, era. Uma vez que a gente estava lá com ele, aquilo era... O horário não tinha nenhum limite. Era no prazer até de uma conversa que derivava muitas vezes em questões não é necessariamente da entrevista. As outras, inclusive chefes de Estado, sempre transcorriam, não sei se porque já havia um relacionamento, enfim, um conhecimento do tipo de jornalismo que a gente fazia, de pessoas que não éramos novatas, digamos, né? A revista circulava, portanto havia um conhecimento, digamos assim, de quem nós éramos, mas nunca, absolutamente, houve nenhum tipo de segurança assim estabelecida. Entrávamos e se fazia entrevista. Curioso. Mesmo com Arafat. A questão era não saber de antemão o horário, mas de resto nunca havia nenhuma medida especial. Agora, que privilégio para as novas gerações terem acesso a todo esse conteúdo, né? Como surgiu a ideia da digitalização? Ela está acontecendo? Quantos números já estão disponíveis? Esse foi um projeto que, pessoalmente, eu acalentei durante muito tempo, porque tendo circulado mais de 30 anos e esse momento tão decisivo da América Latina e do mundo também, pegou esses anos, foram os anos das independências, por exemplo, da África lusófona, das grandes lutas pela nova ordem informativa internacional, enfim. Para mim era assim, uma questão de preservar esse acervo e colocá-lo à disposição de quem pesquisasse, era uma questão fundamental quando a revista deixou de circular nos anos 2005 ou 2006. E com colegas muito queridos, com os quais colegas que já vinham trabalhando com a revista mesmo, né, física, em pesquisas na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, na UERJ, né, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E eu, como atualmente professora da Universidade Federal do Rio, no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, vínhamos fazendo pesquisas com esse acervo e sempre tentando juntar esforço para digitalizar. E a feliz coincidência foi que Neiva Moreira, fundador, idealizador do projeto, maranhense, exilado pelo governo militar, pelos governos militares no AI-5, porque ele tinha sido secretário-geral da Frente Parlamentar Nacionalista, além de jornalista, ele tinha sido político importante. Ele, sendo maranhense, o atual governador, Flávio Dino, através da Secretaria de Ciência e Tecnologia, de um historiador, inicialmente, que era o secretário Almada, Jonathan Almada, e atualmente do secretário Davi Teles, eles entenderam que a maior homenagem que o Maranhão podia fazer era digitalizar essa revista. Eu já vou pedir para os meus colegas colocarem na tela, para quem está em casa, ver a página do CEDIM, que é o centro, tá aí, ó. Sim. Atualmente, Centro de Documentação e Imagem da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro é o caminho para quem quiser ter acesso já a algumas edições, né? Exato. Foi muito generosa a oferta da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que, através de um edital, ganhou 2 scanners de última geração. Com eles, estamos fazendo essa digitalização com bolsistas, que justamente é o apoio do Maranhão, e já temos mais de 80 edições em português digitalizadas online. É necessário entrar ao site, se cadastrar. Esse cadastro é muito fácil, é só colocar o e-mail, porque a gente quer ter uma ideia de quem é que consulta esse acervo. E até o final do ano, aspiramos a ter realmente toda a coleção brasileira digitalizada. Tá ótimo, é porque tem, enfim,
espanhol e também em inglês. Sim. Mas a gente vai acompanhar, enfim, já fica a dica para esse conteúdo. Muito obrigada. No site da UFRJ, Cedim, vai lá em repositório e tem acesso às edições. Da Federal Rural. UFRJ, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Esse espaço é muito importante, né, para divulgar essa digitalização. Muito obrigada e parabéns por todo o seu trabalho. Elaine, um prazer, eu que agradeço. Foi um prazer conversar com você. Obrigada. Olha, para rever essa conversa, basta acessar o futuraplay.org. Tchau, tchau, até a próxima.